Deixa eu ver se ok. Muito bem, meus amigos. Muito bom dia. Hoje é o dia 22 de junho de 2025. Sou o professor Jean Alves Cabral e esta é uma reunião da classe de Naturologia Clínica. Nossa pauta esta manhã, fitoterapia. Nós temos dentro do nosso curso, no sistema acadêmico, uma sequência de exposições que permitem a todos os envolvidos o entendimento claro de como funciona a fitoterapia sob a perspectiva fisiológica. Quando uma pessoa toma um chá, o que acontece dentro do metabolismo? Acontece o mesmo fenômeno que ocorre na alimentação. Você ingere um nutriente e o chá, a erva, o suplemento, os produtos naturais em geral, que não são alimentação, que não é aquele de jejum, almoço e janta, são produtos especiais. Ele entra no metabolismo, tem que passar pelo processo digestivo, o corpo absorve os seus nutrientes, descarta o que ele não tem interesse, o que não vai ter utilidade, e aquilo que tem interesse vai então ser usado pelo fenômeno da homeostasia para equilibrar funções orgânicas de acordo com as necessidades individuais de cada pessoa. Nesse nosso material que está no nosso sistema acadêmico, um passo a passo é dado para entender a clareza lógica baseada em literatura técnica que mostra algumas regras e alguns princípios. Eu não vou repetir este assunto aqui, mas vou trazer uma outra questão importante, que não está lá no sistema e que a partir desta aula vai passar a estar, porque eu vou pegar essa nossa gravação e colocar como um apêndice, um extra lá no sistema acadêmico para as turmas futuras. Do que vamos tratar aqui agora? Eu vou fazer o compartilhamento da minha tela. Deixa eu ajeitar isso aqui. Agora consegui ajeitar. Agora que eu percebi que tem uma ponta do computador aparecendo na gravação aqui, sem problema. Deixa eu abrir aqui o compartilhamento de tela e vou trazer algumas coisas muito legais. Vai entrar agora. Muito bem. Nós vamos tratar sobre este tema aqui. Fontes de fitoterapia, segurança e tecnicalidade. A palavra segurança é uma palavra fácil, todo mundo sabe o que significa. Se proteger. Esse é o sentido de segurança aqui, quando se fala de fitoterapia. Segurança no sentido de que eu não posso usar uma planta que eu não conheço de qualquer jeito e eu acabo me intoxicando de maneira grave e aquilo que era para ser uma benção acaba saindo pela culatra, uma expressão muito utilizada pelos que entendem alguma coisa de armas, que é quando, em vez da bala sair pelo lugar certo, ela explode lateralmente. Então, sai pela culatra, significa não deu certo. Os efeitos colaterais e adversos são piores do que aquilo que se queria, que era a restauração da saúde. Segurança, então, tem prioritariamente a ver com isto. Não podemos, de maneira nenhuma, abraçar uma dinâmica fitoterápica mal estabelecida. Só um instante. Aqui. Os distintos alunos que estão no presencial, ao vivo, podem colocar aqui nesta área aqui do chat
perguntas, notas, e a gente vai ao longo da exposição observando, acompanhando, certo? Vamos voltar para cá. A segunda palavra, tecnicalidade, significa a aplicação da técnica. Esse é o sentido da palavra tecnicalidade. Com que técnica você aplica a fitoterapia? Dentro da nossa plataforma virtual, eu aprofundo diversos aspectos ou abro caixas de entendimento para um aprofundamento. E essa aula de hoje vai nos ajudar a entender alguns aspectos relacionados a fontes. E quando eu digo fontes, eu estou falando sobre materiais que o naturologista deve conhecer, tem que ter, para informar-se sobre ervas e plantas medicinais. Existem 2 ou 3 materiais importantes que estão no sistema acadêmico e que são conectados à legislação brasileira. A chamada farmacopeia brasileira, por exemplo, está lá no sistema acadêmico, entrando no módulo de fitoterapia. É só ir na parte onde estão os PDFs, vai aparecer lá uma grande quantidade de livros, apostilas e tal, mas nas aulas nós mencionamos de maneira muito assim, proeminente, importante, a farmacopeia, que é uma coleção de livros onde você tem pela Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, as regras que separam a fitoterapia que nós podemos utilizar da fitoterapia que é exclusiva dos farmacêuticos. E saber essa separação é fundamental. Por quê? E aqui eu quero colocar um primeiro aspecto importante que tem a ver com segurança e tecnicalidade. Nós somos a atenção primária da saúde. Nós não podemos fazer cirurgias, porque isso é da atenção terciária da saúde. Ah, professor, isso está muito claro. Não, não está. Porque assim como eu não faço cirurgia, existem certos produtos originários da área da farmácia que eu não posso manipular, que eu não posso utilizar. Eu não posso, por exemplo, recomendar medicamentos de tarja preta. Eu não posso, por exemplo, recomendar medicamentos de tarja vermelha. Isso precisa ficar muito claro. Por quê? Porque é o nível terciário previsto na legislação brasileira para garantir uma qualidade de saúde da nossa população. Existe a atenção secundária. A secundária é aquela que acontece na UPA, a terciária que acontece nos hospitais. A secundária acontece na unidade de pronto atendimento, que o SUS, Sistema Único de Saúde, tem por todo o Brasil. E quando as pessoas entram numa crise aguda emergencial, são imediatamente carregadas ou para a UPA ou para o hospital na emergência. Nós não trabalhamos com isto. Nós somos atenção primária. E a atenção primária de saúde no Brasil, ela é considerada como modelo internacional de projeto, de programa. Se funciona na prática é outra história, que aí depende dos administradores públicos, depende do secretário municipal de saúde, da equipe que ele tem. Por quê? Porque a atenção primária da saúde, ela acontece no nível municipal. Ela não é uma ação
do governo federal. Ela não é diretamente uma ação do governo federal, não é diretamente uma ação do governo do estado. Ela é uma ação do município. E no município, essa atenção primária da saúde, ela tem os famosos agentes comunitários de saúde. O que mais que tem? Ela tem as chamadas práticas integrativas e complementares de saúde, que o pessoal chama de PICs. Práticas integrativas e complementares de saúde. É aqui que vai ter o famoso PSF, Programa Saúde da Família. Existem outros programas na área odontológica, etc. Não quero tratar disso aqui. Tem, por exemplo, a vigilância sanitária municipal. Não vou tratar disso. Por quê? Porque o nosso foco principal ele está exatamente aqui, nas práticas integrativas e complementares da saúde. Entendido isto, e vejam, nós estamos numa aula sobre fitoterapia. Nosso tema é esse aqui. Para eu poder avançar, que é a questão das fontes de fitoterapia, para termos segurança e tecnicalidade adequadas, eu tenho que primeiro explicar onde é que se situa tudo, para não ficar uma coisa largada. Ah, professor, por que é que eu só posso tal coisa? Porque existe lei. E se você não quiser ser um criminoso, você vai examinar a legislação e cumpri-la. Simples. Então, você está tranquilo, não vai dar problema nenhum. Vamos aqui agora para um próximo gráfico. Vamos a um próximo gráfico para ficar tudo bem claro. Espera aí, só um segundo. Se estivesse na sala de aula, eu estaria rabiscando isso tudo no quadro branco. Muito bem, deixa eu só corrigir aqui. Não, eu quero que fique isso. Agora eu tiro os agentes comunitários e eu tiro o pessoal do PSF. E vou me concentrar aqui. Na questão das práticas integrativas e complementares, nós temos diretamente a portaria 971 de 2006 do Ministério da Saúde. Nessa portaria, a fitoterapia será enunciada. Existem outras portarias que vão falar sobre fitoterapia. Não vamos discutir isto aqui. Não é uma aula, um encontro para falarmos da legislação. Eu tenho apenas que situá-los para vocês entenderem do que é que eu vou falar, o que é que vou colocar na mão de vocês e que vai estar também no sistema acadêmico a partir de hoje. Nós temos a portaria 849 de 2017, do Ministério da Saúde, que vai falar da naturopatia, que na CBO 322720 e 226320 é igual à naturologia clínica. Aqui. A CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho. É importante, inclusive, que eu coloque aqui MT, do Ministério do Trabalho. Dentro da portaria 849, esta aqui, 849 de 2017, há uma provisão sobre fitoterapia. Vamos abrir. Vou abrir aqui o nosso professor adjunto, conhecido como inteligência artificial. Portaria 849 de 2017. Bom, abrimos aqui. Não, cadê? Aqui.
Vou pegar ela em qualquer lugar aí, porque ela está em todos os governos, municípios. Isso é uma coisa... Eu peguei aqui, eu acho que o governo do Mato Grosso do Sul. Aqui, ó, Portaria Federal 849, de 27 de março de 2017. Cadê o texto? Cadê o texto? Nesse site aqui não ficou legal, não. Vamos procurar em outro canto. Aqui, no Distrito Federal, onde eu estou. Aqui vai dar certo. Pronto, está aqui o texto da portaria. Vejam. Portaria 849. O que eu quero? Eu quero aqui, ó, o anexo. Por que eu quero o anexo? Porque no texto da portaria começa, inclui. Notem aqui nesse canto aqui, ó. Bem aqui à nossa direita, na parte alta, naturopatia. Vendo? Inclui arte e terapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia. Então, isso. Vamos procurar naturopatia. E aqui. Achamos a naturopatia. A naturopatia utiliza diversos recursos terapêuticos como, primeiro de todos, plantas medicinais, águas minerais e termais, aromaterapia, trofologia, em grego, trofos, é comida, estudo da comida, massagens, recursos expressivos, terapias corpo-mente, mudanças de hábito. Então, legalmente, nós podemos trabalhar com a fitoterapia. Ok? Ficou bem claro isto? Assim entendido, eu agora posicionei as portarias que fundamentam o nosso direito. Muito bem, então agora vamos para a questão das fontes de fitoterapia. A primeira grande fonte de fitoterapia que nós vamos apresentar a vocês é esse material aqui, maravilhoso, que está aparecendo na tela. Ele tem 114 páginas, produzido pela eminente organizadora Cláudia Barros Monteiro Vitorello, Plantas Medicinais e Fitoterapia, Tradição e Ciência. Por que é que eu devo dar atenção a isto? Porque aqui, na portaria 849, está dizendo que o naturopata, o naturologista, ele utiliza diversos recursos terapêuticos como plantas medicinais. E o que está escrito aqui é plantas medicinais. Então, em vez de ficar inventando chá, xaropada, ouvir falar, não existe isso. Existe estudo técnico, analítico, tecnicalidade e segurança. Então, esse aqui é um trabalho produzido pela USP, pela Universidade de São Paulo. Ele é de uso público, portanto, ele está aberto aqui para todos. Ó, aqui nesse cantinho, ó, estou baixando. Ó. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, no cantinho? Ó, estou baixando. E vou colocar imediatamente, já aqui para todos que estão no chat. Para quem não tiver paciência de esperar eu mandar lá no grupo, tá aí. É só você clicar em cima e vai abrir. Eu vou mandar lá no nosso Telegram, vai estar no sistema acadêmico, para que todos possam utilizá-lo. Vamos aqui, rapidamente, dar uma olhada. Eu não vou mergulhar profundamente no texto, porque ele é um texto de pesquisa. Mas o que é que eu tenho aqui? Deixa eu ampliar até um pouquinho mais aqui. Plantas medicinais e fitoterapia, tradição e ciência. Depois de uma apresentação clássica, foi produzido em Piracicaba, em São Paulo, em 2023.
Portanto, é obra recente. Sempre que estudamos alguma coisa científica, ela tem que ter até 5 anos de antiga, para ter validade na quadra do chamado quinquênio. Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz. Então, instituição séria, organizada para trabalhar com pesquisas, com o objetivo de ajudar os profissionais nas suas demandas. Vamos aqui. Depois da introdução clássica que tem, você vê o selo da USP, Universidade de São Paulo, ligado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. E aqui você tem o GEPLAN, que é um grupo de extensão de plantas medicinais ligados à Universidade de São Paulo. Então, material da máxima credibilidade técnica, certo? Ou seja, dinheiro público está jogado em cima disso aqui. Uma baita de uma equipe, que está aqui o nome de todo mundo, aqui, ó. Cadê? Volta para cá. Aqui, ó. Autores. Você tem a organizadora e depois uma equipe de autores. Está vendo aí? Bem no meio da tela. Então, não é uma coisa feita por uma pessoa só. Uma comissão, numa fundação, baseada numa relação com uma universidade que é considerada a melhor do país, se reúne para entregar aos trabalhadores e profissionais da saúde brasileira, entre eles nós, e para não ter dúvida, marcando posição, amparados pela portaria 849 de 2017 do Ministério da Saúde, que diz que nós trabalhamos com plantas medicinais, nos entrega esta maravilha que está aí na tela. Então, vou descer um pouquinho mais. E aqui está o sumário. Você tem genética medicinal, descodificando o potencial terapêutico das plantas. 6 páginas discutirão o que significa isso. O poder das plantas medicinais. Todo naturologista tem que ler isso aqui. Então você tem que organizar a sua agenda, baixar, obviamente, esse material aí no seu celular, no seu computador. Eu vou mandar lá no nosso grupo e ler o capítulo. E aí as dúvidas que eventualmente você tiver, você manda para a gente. O que eu não souber responder, e por incrível que pareça, existem coisas que eu não sei responder. Aí alguém diz assim, é muito folgado, por incrível que pareça. Eu não entendo nada de um monte de coisas. Então eu tenho meus assessores que são geniais. Entre eles, Dr. Newton Akio Mutó, que é meu parceiro aí de trabalho há mais de 20 anos, professor titular da Universidade Federal do Pará, que só manja tudo de bioquímica, química orgânica, que é um negócio que eu entendo assim 20%. O Newton entende 120%. Então, o Newton está no outro nível. Se houver alguma dúvida, você manda para mim. Se eu não tenho como responder, eu mando para o Newton. Ele responde sempre de um dia para o outro. Gentilmente, inclusive, porque é um grande irmão nosso aí. Aí aqui vai ter uma questão sobre o histórico das plantas medicinais. Plantas medicinais, fitoterapia e fitoterápicos. Você conhece os termos? E aí ele vai explicar, em algumas páginas, 5, 6 páginas, a diferença entre plantas medicinais, fitoterapia e fitoterápicos. Existe uma diferença. Isso é mencionado no nosso módulo de fitoterapia, no nosso curso. Nós colocamos na disciplina fitoterapia aplicada à naturologia clínica, porque o correto é que nós trabalhemos com plantas medicinais. Isso é uma terminologia, gente. É uma questão de palavras. Nós, na naturologia, não trabalhamos fitoterapia. Nós trabalhamos plantas medicinais. Parece um negócio meio maluco,
porque aparentemente é a mesma coisa. Mas nos textos da legislação, fitoterapia é uma terapia medicamentosa. Plantas medicinais usadas na atenção primária não é uma terapia medicamentosa, é uma terapia de reorganização orgânica usando os nutrientes das plantas. Vamos aqui de novo para o nosso gráfico, para eu colocar isso bem claro, para a gente não ter essa confusão. E aí eu não quero falar de legislação, mas em certos momentos eu tenho que tratar dela para proteger todo mundo. Veja aqui, ó. Fitoterapia é diferente do uso das plantas medicinais. Fitoterapia é terapia de plantas. Plantas medicinais, essa expressão, eu vou até colocar aqui, ó, a expressão plantas medicinais significa terapia de apoio. Quando alguém faz uma fitoterapia, no sentido técnico da expressão, significa que espera-se que a saúde dela melhore pelo uso exclusivo e específico de um certo produto manipulado no laboratório, pelo controle da Anvisa. Quando alguém usa uma planta medicinal, por exemplo, um chá de erva doce, ela sabe que o chá de erva doce não será a cura, porque a cura depende do cronobiograma, horários de beber água, precisa dormir, tem que se alimentar corretamente, o pensamento tem que ser positivo e bom. Já tem 5 coisas aqui. Então a fitoterapia é um apoio ao processo. E isso está perfeitamente harmonizado com a portaria. Aqui, ó, voltamos ao texto da portaria. Notem, nós devemos trabalhar as plantas medicinais dentro das regras legais, para não ter problema. Naturopatia é entendida como abordagem de cuidado que, por meio de métodos e recursos naturais e não de laboratório, beleza? Olha a diferença aqui. Aqui não está escrito recursos manipulados no laboratório farmacêutico. Não está escrito isso aqui. Os laboratórios farmacêuticos têm lei, tem uma norma outra, que eu nem gasto meu tempo com isso. Por quê? Porque não é a minha profissão, não é a minha área, eu vou me meter nas coisas dos outros. Fico na minha. Métodos e recursos naturais. Apoia e estimula a capacidade intrínseca, ou seja, própria, íntima, do corpo para curar-se. Nós, da naturologia, que estudamos Manuel Lezaeta Charan, Ellen White, Eduardo Alfonso Hernan, Rafael Lezaeta Pérez Cotapos, Sebastian Kneipp, Lois Kuhn, sabemos com clareza que a homeostasia é o fenômeno de autocura do corpo. E isso está provado, nós temos demonstrado no curso todo de naturologia, na literatura médica clássica, nos tratados de fisiologia médica de Guyton e etc. Então aqui eu estou com clareza mental de como funciona. Tem sua origem fundamentada nos saberes de cuidado em saúde de diversas culturas, particularmente aquelas que consideram o vitalismo, que consiste na existência de um princípio vital, chamado homeostasia,
presente em cada indivíduo, que influencia seu equilíbrio orgânico, emocional e mental, em sua cosmovisão. Então nós temos uma visão, a palavra cosmovisão tem sentido, né? Ampla, profunda. E no nosso caso nós entendemos o ser humano físico, emocional, intelectual e espiritual. Essa é a cosmovisão da naturologia. Não há tratamento físico que não envolva o emocional, o intelectual e o espiritual. E isso reverbera ao nível de família, sociedade, trabalho, meio ambiente. Vai além do indivíduo internamente, mas ela se expande. São camadas de evolução do processo de saúde. Tudo aqui está perfeitamente harmonizado. A naturopatia, que é a mesma coisa que naturologia clínica, como já demonstramos no módulo de ética e legislação, quando abordamos a classificação brasileira de ocupações, que classifica naturopatas e naturólogos com a mesma atividade. A naturopatia utiliza diversos recursos terapêuticos, como plantas medicinais, mas não acabou. Águas minerais e termais. Sem água não vai adiantar ter fitoterapia nenhuma. Aromaterapia, nós vamos usar óleos especiais. Trofologia, que é comida. Massagens. Recursos expressivos. E quando ele diz terapias corpo-mente, aí ele abriu um leque expressivo de possibilidades. Aqui vai entrar, por exemplo, a adoração a Deus, musicoterapia. Por quê? Porque tudo isso afeta a mente e o corpo. Então há uma segunda. Nós temos um painel com 16 terapias. Por isso que o naturologista, ao estudar a pauta, o tema fitoterapia, ele não se guia pela fitoterapia como sendo a princesa das terapias, porque esta não é a mãe de todas as terapias, é a oxigenoterapia. Porque se você ficar 3 minutos sem respirar, você morre. Se você passar 3 minutos sem respirar, você já era. E a segunda mais poderosa é a água. Depois é que vem comida. É só você analisar da causa para o efeito. O que é natural, que se eu deixar de usar aqui agora, eu estou lascado. O ar, preciso do ar, respirar. Então o ar é o mais importante de todos, é o supremo rei. E nós sabemos que é assim quando estudamos oxigenoterapia, porque o oxigênio tem que chegar nas mitocôndrias, para que as mitocôndrias produzam ATP, que é a energia circulante das células e da vida. Depois vem a água, e só depois vem alimentos, e depois vem a fitoterapia. Então a fitoterapia tem o seu valor, está aqui no texto da portaria, mas ela não é a terapia. Para o fitoterapeuta, e aí é por isso que anotamos aqui, para ele, isso aqui, que é a terapia de plantas, é o objeto da vida e do trabalho dele. Você procura um profissional de fitoterapia, ele vai trabalhar a fitoterapia. Você procura um naturologista, ele vai trabalhar o conjunto de uma estrutura de estilo de vida. E é por isso que, obedecendo rigorosamente à legislação, você vê aqui nesse segundo parágrafo que está na tela, bem no finalzinho, e mudanças de hábitos. Você trabalha plantas medicinais, águas minerais e termais, aromaterapia, trofologia, que é o estudo da comida, massagens, recursos expressivos, terapias corpo-mente, mas as mudanças de hábito. E quando você vai para os detalhes que são colocados no parágrafo seguinte, que são 6 princípios
pelos quais o naturologista se conduz, eles vão deixar absolutamente claro que nós somos a medicina do estilo de vida saudável, mundialmente conhecido, naturopatia. É só ler o texto da legislação cuidadosamente, são 6 itens, e ali está tudo bem organizado. Entendido isso, volto para o texto, portanto, da eminente professora, coordenadora, aqui, para cá. Deixa eu melhorar essa imagem aqui para ficar bonitinha. Espera aí. Aqui, ó. Cláudia Barros Monteiro Vitorello, plantas medicinais e fitoterapia, tradição e ciência. Porque ela começa na tradição. A fitoterapia é uma coisa ligada à ciência. Plantas medicinais é conectada à tradição. Então, quando você entende isso, nós avançamos aqui, voltamos para o índice, que é pequeno. O livro todo tem 114 páginas. Não é 5.000 páginas, é 114, é pequeno. E aí aqui nós já consideramos brevemente até a página 32. Na 33 vai se falar sobre a importância da fitoterapia. Em seguida, na 37, toda planta é medicinal? Não. Tem planta que é venenosa. E é por isso que esses grandes institutos fazem um serviço para nós, o dinheiro público, que é pagar grandes pesquisadores para nos apresentar isso aqui, ó, fontes de segurança e tecnicalidade. Sério, que nós temos naturologista que já assistiu aulas como esta. O cara vai para o mercado de trabalho e faz tudo o contrário do que eu estou explicando. É sério. Vai entender por que é assim, deve ser um problema espiritual aí, não tem outra explicação não. Porque o camarada fazer exatamente o contrário, toda a planta medicinal, no capítulo, vai explicar que não. Que existem alguns cuidados técnicos que precisam ser tomados. Plantas medicinais e fitoterapia, entre a sabedoria tradicional e a ciência moderna. Essa primeira parte é tão valiosa, esse material, eu tenho tanto carinho por esse trabalho, que nos próximos meses está agendado trabalhar algumas aulas baseadas nele. Tamanha a simplicidade, a objetividade, a clareza da equipe que fez isso aqui. Esse pessoal tem que receber uma medalha de honra ao mérito pelo serviço bonito, simples, direto, sem mimimi, mas organizando a cabeça do terapeuta, para ele não fazer nada de errado por aí. Cuidados que devem ser tomados no uso de plantas medicinais. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Ó, banana é uma fruta maravilhosa. Aí o cara vai e come o cacho todo de uma vez. É lógico que não vai dar certo. Entenderam? A dose. Ela vai comer 50 bananas porque banana é boa. A banana tem potássio. O meu potássio está em baixa. Vou comer logo 50 bananas. Vai morrer. Vai ter um empanzinamento por banana. Morreu de quê? Banana. Ele era um banana. Então não pode ser assim. Tem que saber, por isso esse material está aqui na tela. Tem que lê-lo. Se tiver dúvidas, manda lá nos nossos grupos de Telegram que a gente responde. Mas é muito simples, não, assim, muito difícil que alguém tenha uma dúvida, porque o texto é excelente. Agora vamos lá. Uso sustentável e biodiversidade de plantas medicinais. O que é biodisponibilidade? Aí vai falar sobre... a palavra bio significa vida. Certo?
Então, a disponibilidade da vida. A acessibilidade à vida. Tudo isso ligado a plantas. Biotransformação. A transformação da vida. E como é que a absorção das plantas acontece no metabolismo. Isso dito. Então, ele vai aqui para uma questão relacionada à fitoterapia e plantas medicinais, com as perguntas mais frequentes. São 10 páginas. E aí depois vai prestar homenagem aos autores, mostrando quem eles são, os títulos que eles têm e o trabalho deles. Portanto, já coloquei aqui, boto de novo. Aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui. Copiar. Você já pode clicar aqui e vai abrir direto essa obra maravilhosa. De qualquer forma, daqui a pouco, ainda hoje, colocarei nos nossos grupos e vai estar no sistema acadêmico. Esse material, portanto, se foi. Vamos ao segundo material importantíssimo para ajudar o naturologista. Esse material aqui é um site chamado Fitoterapia Brasil. Aí aqui é para deixar o caboclo que gosta de fitoterapia doido. Porque ele vai achar muita coisa. Mas vai achar, assim, informações do Brasil inteiro. Deixa eu colocar aqui. Vocês sabem que daqui a pouco eu vou botar no grupo, mas estamos botando no chat para todo mundo ver. Não, eu botei errado. Não, botei certo. Está aqui, ó, fitoterapiabrasil.com.br, bibliotecas virtuais / cartilhas. Aí aqui eu não tenho nem como tratar disso, porque eu levaria uma semana só falando de tanta coisa que os caras vão colocar aqui dentro. O nome está aqui, ó, Fitoterapia Brasil. Você vem aqui em conteúdos, ó, atenção aqui, ó. Tá vendo? Estou encostando aqui, ó, em conteúdos. Olha o que vai aparecer. Legislação, ambientais, sanitárias, políticas e todos os documentos. Controle de qualidade, farmácias vivas, doenças e plantas medicinais. Só, eu vou clicar só nesse aqui. Conceitos. Aí vai vir botânica, você vai encontrar base de dados especialistas, conservação e biodiversidade, grupos de pesquisa, sementes, mudas e plantas, como é que se trabalha com isso? Você quer abrir lá a sua permacultura, você tem uma chácara, e você quer criar lá um ervanário, você trabalhar suas plantas e tal. Aqui nesse site você vai ficar doido. Você vai dizer assim, agora pronto, me achei. Para quem curte planta, esse site aqui é uma base, uma fonte de segurança e tecnicalidade. Professor Jean, por que o senhor só usa 12 principais plantas e mais umas 6 de apoio? Porque eu estou satisfeito com 18 plantas. Mas se você curte planta e quer umas 2.000, você pode pular aqui para dentro que você vai ajeitar a sua vida. Você vai acordar com cheiro de hortelã e vai dormir com cheiro de erva doce. Você vai passar o dia inteiro. Porque esse site, o cheiro das plantas pega no cabo, tá entendendo? O negócio aqui é forte. Produtos e indústria. Aqui vai falar sobre os padrões que são obrigatórios no Brasil, insumos do instituto que fiscaliza, os fitoterápicos autorizados, pessoas e saberes. Aqui você vai encontrar nomes, indicações de grandes especialistas, professores de fitoterapia. E educação e arte, também fitoterapia. Sites especializados. Aí você, vamos aqui, eu vou também clicar nesse dos sites aqui. Ó. Doenças e plantas. Cefaleia crônica, dor de cabeça crônica. Vai citar aqui 2 plantas aqui, ó. Ela está pelo nome científico. Aí eu venho e clico assim, ó. Cliquei nessa primeira. Aí vai abrir isso, ó. Tá aqui o nome da planta, alfazema. Como é que usa isso?
Aí agora vai vir as explicações, ó, referências técnicas, baseado em quê? Nesse monte de autores, pesquisadores sérios, descrição da espécie, referências, a etnobotânica dela, e aí aqui você vai ter uma série de informações envolvendo a planta. Bom, isso mostrado. Deixa eu sair daqui. Aqui você vai ter sites sobre plantas. Olha quantas eles estão indicando. Cada linha dessa aqui é um centro de pesquisa de planta. Ó. Tá aí a lista toda. Só essa página aqui, ó, internacionais, inclusive. E olha quem está aqui no primeiro lugar aqui, ó, nas especializadas. A Associação Americana de Naturopatia Física. Estados Unidos, ó. Vou clicar aqui. Veja que nós estamos dentro do cenário. Porque existe norma, pessoal. Ó, tá aqui, ó. Associação Americana de Naturopatia Física. Aí você pode navegar aqui por dentro, olha, já traduziu para o português automático, tá vendo? Aqui, ó. Banco de dados e medicamentos naturais, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tô marcando, tá ficando em laranja. Essa é a Associação dos Estados Unidos de Médicos Naturopatas. Lá é chamado assim, médico naturopata. Aqui no Brasil é naturologista clínico e se contente com isso para não arranjar problema. Pois bem, então mostrei a vocês um outro trabalho, que é esse aí, Fitoterapia Brasil. É só você escrever aí, que você digitando Fitoterapia Brasil, vai deixar você doido de tanta planta, de recursos e fundamentos, para que você não faça um trabalho maluco. Você tenha clareza, fundamentação, a leitura. E assim, não vai se dedicar a 200 plantas, gente. Porque não tem como trabalhar tudo isso, é muita coisa. Eu selecionei 18, que eu estou satisfeito, e divulgo as 18. Mas isso não significa que as minhas 18 são superiores. Não. Não existe isso. As plantas são a bênção de Deus. Deus encheu a terra de planta. E provavelmente existam outras 18 plantas muito superiores às 18 que eu uso e que eu nem sei. Que eu não tive tempo de estudar 5.000 plantas. Certo? Agora, por que eu estudei as 18 que eu estudei? Porque erva doce tu acha em qualquer lugar da terra. Entendeu? Espinheira santa tem no mundo todo. Então eu estudei as plantas por 2 critérios iniciais. Barata e acho em qualquer lugar. Por quê? Porque eu sempre lidei com o povão. E o povão não tem dinheiro para estar comprando ginseng tirado da montanha do alto da China. Não tem dinheiro para importar um negócio desse. Que vai custar uma grana. O povo tem dinheiro e até um quintalzinho que ele planta lá um capim-santo. Umas folhinhas de hortelã, dá para fazer lá no quintal. Aí, estamos juntos. Então, eu priorizei a necessidade das pessoas do meu Brasil. E eu morei na Amazônia, morei no Nordeste, nasci no Rio de Janeiro, fui criado em Santa Catarina, estou morando em Brasília. Eu interagi com diversas regiões do país. Eu conheço exatamente essa pobreza, essa necessidade. Então, eu não ia partir para uma planta cara, porque eu sei que a galera não ia ter como chegar junto. Bom, mas isso não invalida, repito, um mar de outras plantas, que talvez tenha em todo canto e eu não tenha nem visto. Como eu não me dedico especificamente à fitoterapia, porque eu encontrei o meu sossego com as minhas 18, então fechou. Mas você pode estar morando numa determinada região, sobretudo a galera da Amazônia, no Nordeste mesmo, tem muita coisa legal, que de repente na tua região onde você está fundamentado, sediado, você pode fazer uma pesquisa das plantas nativas. Aí fica um negócio legal. Você vai estudar as plantas que tem na tua região para atender o povo daquela região. Certo? Bom,
Ainda tenho mais 5 minutos antes da nossa pausa. Mais um aqui. Esse aqui, curso de plantas medicinais e fitoterápicos de graça. Todo ano tem. E ele é feito pelo governo federal. Você tem que encontrar essa plataforma que eu vou colocar aqui agora. Espera aí um segundo. Meu filho, pega. Ó, deixa eu ver se amplio um pouquinho aqui. Curso de qualificação em plantas medicinais e fitoterápicos na atenção básica. De graça. Do governo. De graça, entre aspas. Os nossos impostos já pagaram por antecipação. Aí aqui você tem introdução ao estudo de plantas medicinais, aspectos botânicos. É um curso bacana. De início, meio e fim. Módulo 1, módulo 2. Ao todo, 100 horas e eles mandam um certificado. Ele é liderado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou clicando aqui, ó. Está aqui o curso. Entendeu? Atualmente tem aqui, ó, 4.344 alunos matriculados, 1.661 grupos de discussão, tem mentoria e facilitação. Ele dura 60 horas, está aqui agora bem claro, e aqui estão as explicações sobre o curso. Vou pegar isso aqui, peraí, deixa eu pegar aqui direitinho. Galera, de graça. Deixa eu botar aqui o link, que tudo isso eu vou mandar daqui a pouco lá nos nossos grupos para consideração de vocês. Então, opa, é isso aí aqui. Então, tá aqui o curso, AvaSUS. Você tem que procurar essa expressão aqui, ó, AvaSUS. Se você digitar a palavra AvaSUS, vai puxar para o sistema de cursos do Ministério da Saúde. E esse é um dos cursos. Está aqui, ó, conteúdo, tá vendo? Certificado. Você tem que ter 70% de aproveitamento, tem prova, tudo. E é um diploma para estar no seu gabinete, que prova que você, além de naturologista, tem uma qualificação especial em plantas medicinais, e aí isso vai para a placa do seu consultório. Naturologista clínico, qualificado em plantas medicinais. Dá aquele upgrade no nome e na carreira. Muito bem, pessoal. Esse primeiro grande bloco da aula de hoje está chegando ao seu fim. Vamos continuar com esse tema num segundo bloco. Mas agora, 3, 4 minutinhos de pausa para tomar uma água, ir ao banheiro e dar uma esticada na coluna. Em 5 minutinhos estamos de volta. Na sequência do mesmo tema, numa segunda parte, para nos ajudar a ter uma visão mais ampla sobre tudo isso que estamos tratando, porque tem muito material ainda aí, para dar segurança e tecnicalidade ao naturologista, para que ele saiba onde encontrar as fontes. Ah, você está usando erva doce. Quem foi que disse? Primeiro, está aqui, eu estou preparado, está aqui a bibliografia, está tudo certinho. Aí você vai atuar numa boa, sem nenhuma dificuldade, nenhum constrangimento. Voltamos já já.